a melhor ajuda que a gente pode dar para uma pessoa doente é fazer com que ela se sinta capaz de resolver o problema dela. Sim, ela precisa se sentir que ela tem ferramentas para isso, nem que seja aos pouquinhos, né? Não adianta a gente virar e falar, você é forte, você vai sair dessa, lê isso daqui, vê esse videozinho. Se fosse assim, não existia terapia, não existia psiquiatra, não existia nada, né? Mas não adianta as pessoas falarem as coisas pra gente se a gente ainda não consegue entender, se a gente não consegue sentir, se a gente não consegue caminhar. Não vai resolver, né? E aí que entra o nosso limite. A gente pode fazer o que for. Se a pessoa, por qualquer razão que seja, não estiver conseguindo absorver isso, a gente fica impossibilitado, né? Isso eu falo para alguns pacientes em depressão. Tem pacientes com depressão que precisam tomar medicação. Se ele não procura um psiquiatra, chega uma hora que o trabalho do psicólogo não funciona. Vai até certo ponto. Eu falo exatamente assim para o paciente: infelizmente eu não consigo mais te ajudar. Eu preciso desse apoio psiquiátrico, né? Então, assim, se um profissional da saúde está falando isso, confiem, gente, existe uma responsabilidade que ela é dividida, ela é de todos os lados, isso não tem a ver com abandono, muito pelo contrário. É eu informando para o paciente que ele tem responsabilidade, né? Que ele tem força. A gente só precisa encontrar um caminho que facilite isso para ele. Perfeito. E acho que você trazendo esse ponto ali da questão de ter um psiquiatra junto, é muito bacana porque a gente volta para o que você falou, da depressão ser uma doença multifatorial. Então a gente está falando de uma questão que envolve aspectos psicológicos, emocionais, mas que também envolve aspectos fisiológicos, né? Também existem substâncias que faltam no nosso organismo enquanto depressivo, que elas podem ser supridas por um remédio para que a gente consiga tratar da questão emocional. Então aí vou até me usar de exemplo, né? Na semana passada eu tava muito mal, não conseguia sair da cama, tipo mesmo de sair, comer e voltar, e sair por insistência do Breno, e tive consulta na psiquiatra e ela me falou, olha, Lari, a gente tá passando por um período muito difícil, tem muitas questões emocionais aí, mas vamos regular a dose do seu remédio, porque ele não está sendo suficiente para te deixar acordada para que você possa se engajar no cuidado do tratamento psicológico, no cuidado de estar acordada, de estar, enfim, fazendo outras coisas. Então, isso é importante para a gente entender também, que dado que é uma doença que ela impacta nos dois aspectos, o cuidado também pode ser e deve ser nos dois aspectos, né? Sim, sim. Não, isso é fundamental. A gente costuma dizer que a medicação ela é como uma boia, né? Então, assim, a pessoa tá no mar, tá na água, tá se afundando, o psicólogo tá lá em cima, não consegue alcançar a mão da pessoa, e a medicação ela é como uma boia. Ela vai dar o suporte, porque esse exemplo que você deu foi muito bom. Imagina a pessoa em depressão que tá num dia ou em algum período, já há algum tempo, que não consegue sair da cama. Como que eu vou exigir que essa pessoa vá para o consultório? Ou mesmo agora, no momento de isolamento, como que eu vou exigir que ela levante, que ela ligue o computador, sabe? Que minimamente ela se prepare ali, que ela conecte para falar com o psicólogo dela, né? Então é importante a gente saber que a depressão ela não é só psicológica, ela é fisiológica também, né? Ela mexe com uma série de hormônios, ela mexe com o funcionamento do nosso cérebro. Tem muita gente que não sabe que uma alimentação não saudável com alguns alimentos pode intensificar a depressão, né? As pessoas acham que a gente fala de cuidar da saúde, cuidar da alimentação, tem só a ver com, sei lá, Estética. cuidar de uma imagem estética, e muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. O que a gente coloca no nosso corpo influencia muito. Então, por exemplo, excesso de açúcar é uma coisa que não ajuda a longo prazo para a pessoa que já tem depressão, porque o açúcar no nosso cérebro inflama parte do nosso cérebro. Então, são todas coisas que a gente não ouve falar, né? Então, como é importante a gente saber que essas coisas influenciam, que se eu puder olhar um pouquinho para cada uma delas, é um pouquinho que eu tô caminhando. Perfeito. Né? Então, por isso que é importante a gente entender que, como uma doença multifatorial, ela precisa ser olhada de várias maneiras. Quanto mais coisa eu puder fazer, né, quanto mais suporte diferente, melhor. Né? Perfeito. E acho que isso também entra no que a gente falou, né? De a Ariane, só um aviso, a Ariane falou que a bateria tá fraca. Não sei se você consegue conectar aí na tomada, alguma coisa assim. Deixa eu colocar aqui, consigo. Mas é importante também a gente entender, né, que esse exemplo que a gente deu é muito bacana. Uma pessoa que não consegue sair da cama, não adianta você trazer, você parceiro, parceira, familiar, enfiar o celular com a psicóloga ali conectada na cara dela, que não adianta, não é uma questão de ver o psicólogo que tudo se resolve. O trabalho psicológico, o trabalho psicoterápico
ele é um trabalho de duas vias, né? O psicólogo tá ali, mas o psicólogo, se resolvesse só com o psicólogo, dava vídeo do YouTube que resolveria, né? É um trabalho que envolve envolve a energia, envolve a atenção, o cuidado, o olhar para aquelas demandas também da pessoa que é ali o paciente, o cliente, como você prefira chamar. Mas é importante entender que para você poder olhar para a sua depressão, para as questões que te afetam na questão depressiva, você precisa estar em condições de olhar, de envolver energia em algo além do estar na cama. Né? Por isso, a gente indica remédios quando é necessário. A gente indica que vá ao psiquiatra para o psiquiatra recomendar os remédios. E que nada se cura e se resolve sozinho, né, Lara? Isso é importante. A gente tem uma tendência de achar que o psiquiatra ou o psicólogo vai resolver a nossa vida. Isso não acontece, né? A gente é um trabalho em conjunto. Isso eu falo para todos os pacientes quando começam, independente da situação que esteja vivendo, né? É um trabalho em dupla. O psicólogo, o psiquiatra pode falar dezenas de coisas pra gente. Se a gente não conseguir ouvir aquilo, acreditar naquele trabalho, né? Claro, se sentir confiante, né? Sentir confiança naquele profissional, se sentir acolhido, né? Ter empatia ali, a gente precisa entender que existe uma responsabilidade nossa. Não existe só ouvir o que o psicólogo fala, ou o que o psiquiatra fala e aí vai resolver. A gente tem responsabilidade na nossa vida. E veja, quando a gente fala de responsabilidade, a gente não está falando de culpa. Perfeito. Eu gosto sempre de usar a palavra. A gente tem responsabilidade sim sobre as coisas que acontecem, e não culpa.